Aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. O Senhor foi muito fiel, né? Às nossas vidas. Ele tem sido todos os dias. E nós temos motivos de sobra para agradecer por estarmos aqui. Não éramos nada. Mas Ele nos deu tudo. Quero dividir com a igreja Mateus 5. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 1, amém? Mateus 5, versículo 1, diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa minha. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aqui, em nome de Jesus. Palavra do Senhor. Um texto que nós conhecemos bastante. É muito ministrado esse texto. E Mateus, quando escreve esse texto, ele faz menção de um sermão do Senhor Jesus. E o engraçado é que ele começa escrevendo e dizendo: vendo Jesus a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram os seus discípulos. E quando esse sermão ele é pregado, ele é falado, os estudiosos vão dizer que esse é um dos sermões que é mais pregado em todo lugar. E nós sabemos que é um conjunto de sermões ali que o Senhor fez. E não foi só uma única vez que Jesus subiu ao monte para falar, para exortar e para tratar com aquele povo. Mas o mais engraçado é que, assim, se a gente pegar todos os sermões, na maioria dos sermões, Jesus sobe e começa a falar. E nesse, exclusivamente, Mateus, ele dá o ênfase de dizer: Jesus sobe e se assenta. E aonde era esse monte? Esse monte, ele era em Galileia. E a palavra vai dizer que ali perto do mar Mediterrâneo, os estudiosos vão dizer que Galileia era um local muito simples. Um lugar onde as pessoas viviam ali em comunidade, suas casas muito simples, com poucos móveis, tudo igual à nossa casa de hoje. Mesma coisa, viu? Tudo muito simples, sem muita coisa.
Não tem nada guardado em lugar nenhum. É igualzinho hoje. Igualzinho. Não tem mais lugar para caber nada, mas a gente quer mais alguma coisa para pôr dentro de casa. Mas aquele povo, eles não tinham muita coisa em casa. Eles viviam de uma maneira simples. E o mais engraçado é que hoje a gente tem muita condição, isso é fato. Mas naquele tempo, aquele povo, eles plantavam, eles colhiam e eles se alimentavam daquilo que eles faziam. E se eu e você hoje olhar para as nossas vidas, o que a gente tem plantado, será que a gente teria coragem de comer o que a gente tem plantado? Será que a gente teria coragem de dar para a nossa família aquilo que a gente profere para o outro? Será que a nossa casa não está tão cheia e que está faltando espaço para Jesus? É uma reflexão para as nossas vidas nessa noite. Porque é um sermão muito conhecido, mas que a gente muitas vezes não dá ênfase para as coisas que estavam ali ao redor. E a palavra vai dizer que quando Jesus sobe, ele se assenta e automaticamente os discípulos, só os 12, não, vão, porque tinham bastantes. Todos vão e se sentam perto do mestre. E não só os discípulos, porque a palavra fala que aonde Jesus estava, havia uma multidão de pessoas. Por mais que as pessoas que estavam ali, aquela multidão, não tivesse espaço para sentar, mas elas ali ficavam ouvindo Jesus falar. Mas a palavra dá bastante ênfase que Jesus, quando ele senta para ensinar, era algo de costume naquele lugar. Porque todas as vezes que você estivesse no templo, em algum lugar, num campo aberto, e um rabino, um mestre, ele sentava, era sinal de que ele ensinaria algo para alguém. E automaticamente as pessoas que estavam próximas, elas sentavam para ouvir e aprender. E aquele povo ali da Galileia era um povo simples. Um povo humilde, um povo sem muitas posses. E aí Jesus abre a palavra e a boca de Deus ali sendo usada. E Jesus começa o sermão dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos, os limpos de coração. Os pacificadores, os que sofrem perseguição. Imagine aquele povo humilde, simples, que não tinha muita coisa, ouvindo essas palavras de Jesus, dizendo: peraí. Jesus está falando com a gente. A gente é humilde, a gente é simples. A gente chora, porque às vezes a gente não tem o que a gente queria ter. Não, a gente também é manso, que a gente entende que a gente tem que ser tranquilo, calmo. Ei, Jesus, pobre eu sei o que é ser. Eu sou. Simples? Também sei, Jesus. Mas só que aquele povo, como nós muitas vezes, estamos olhando para o nosso dia, para a nossa condição física, e não para a nossa confissão espiritual, a nossa condição espiritual para alcançar o reino.
E nós só pensamos no hoje, no agora. E quando aquele povo estava ali, vivendo de uma maneira simples, poderia dizer, está tudo bom, está tudo ótimo. Sabe por quê? Porque a gente tem uma promessa. Viu, o mestre Jesus, você está ensinando aí? A gente tem uma promessa de que vai vir um rei, viu? Vai vir um rei. Vai vir um poderoso aí para ajudar nós. Então, nós estamos simples hoje. Nós estamos humildes hoje, mas nós vamos ficar bem. Porque esse rei aí, ó. Será que eles eram diferentes de nós? Ah, Senhor, o Senhor está vendo, Senhor. Ó, estão me caluniando, Senhor. Ó, Senhor, quando o Senhor der a virada na minha vida, eu vou louvar sabor de mel, Deus. O inimigo vai ver. Mas espera aí. Quem é o real inimigo das nossas vidas? Das nossas almas? O Senhor quer falar conosco nessa noite. A gente se vitimiza. A gente faz mínimo para dizer que está fazendo. Mas o que será que estamos fazendo? Como será que estamos nos portando no nosso íntimo? Porque o mais fácil, quando nós aceitamos a Cristo e vamos para a igreja, é nos arrumarmos bem, pegarmos a Bíblia e está tudo certo, e agora eu sou de Deus. Mas e o nosso íntimo? E aquele oculto? Que só Deus vê, como é que está? Também está crente ou não está crente? Aquele povo estava ali, escutando Jesus. Mas quando nós escutamos, não ouvimos e não damos crédito, foi só mais uma escuta. É como escutar uma música. Eu escuto hoje e esqueço hoje mesmo. Mas quando eu estou ouvindo, gravando, deixando descer ao meu coração, eu começo a praticar. E por isso que o Senhor Jesus entrou nessa palavra com aquele povo. Porque aquele povo estava vivendo de uma maneira simples. Mas aquele povo precisava ter Jesus. Naquele lugar tinham pessoas simples, mas também tinham outras que tinham uma condição melhor. Mas não era por ter condição melhor ou pior. Era porque lhes faltava algo. E esse algo que lhes faltava era Jesus. E quando Jesus começa a descrever o sermão, e ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, deles é o reino de Deus. O Senhor está mostrando para aquele povo que não precisava ter muito. Não precisava achar que estava cheio, ser rico, ser ali uma pessoa soberba. Porque a palavra do Senhor nos ensina que os soberbos não herdarão o reino dos céus. E isso foi falado pelos profetas no decorrer da palavra do Senhor. O Senhor sempre enfatizava para aquele povo, tenha muito, tenha pouco. Mas se você tiver Jesus, você tem tudo. E ele continua dizendo, olha, bem-aventurado os que choram. Feliz, alegre, uma pessoa mais que feliz. Ser bem-aventurado é saber aonde está a tua fé. Independente da situação.
independente do momento, eu vou ser feliz, porque eu sei que Jesus está comigo. E Jesus fala para ele, vocês são felizes quando vocês choram. Sabe por quê? Porque vocês serão consolados. Aqui Jesus falava para eles que eles seriam consolados. Porque ainda o Espírito Santo de Deus não tinha vindo para eles. E para a gente hoje é fácil ouvir essa palavra e entender quem é a pessoa da Trindade que está conosco. Mas imagine para aquele povo que esperava um rei, que esperava alguém que mudaria a vida deles. Mas eles estavam totalmente esperando uma mudança física. Uma mudança diária. Mas o que na verdade eles não entendiam, que a mudança na vida deles seria uma mudança para a vida eterna. E quantos de nós nos pegamos chorando por uma situação adversa, mas no mesmo momento que estamos chorando, nós clamamos ao Senhor, o Espírito Santo dele vem e nos consola, e quando pensamos, já estamos rindo e estamos alegres, porque estamos confiantes naquele que nos chamou. Porque as fases das nossas vidas não limitam o Deus que nós servimos. A situação adversa que vem no nosso dia a dia não paralisa a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela continua. Nós nos entristecemos, sim, porque nossos irmãos não estão conosco, por uma situação adversa ou outra, mas que isso não seja a nossa lamentação diária, mas que nós cremos no Deus que nós servimos. O mesmo Deus que fez, Ele continua fazendo e vai continuar fazendo. Porque Ele continua fiel à sua obra. Nós podemos ser infiéis, mas a fidelidade dEle é plena, em todo o tempo. Pode chorar, o Senhor, Ele já enviou o Consolador. E o seu choro não é para toda a vida. Não é para todo o tempo. Porque a palavra vai dizer que você pode chorar, mas a alegria vem. Você pode se entristecer, mas a alegria vem. Mas sabe quando o Senhor, Ele fala para nós, olha, pode chorar, que a alegria vem ao amanhecer? Ele está dizendo assim, você vai chorar. Muitas vezes nós estamos ali no momento difícil, choramos que até dormimos. E no outro dia, quando acordamos, nós vemos a novidade de vida que o Senhor nos deu. E a alegria nos invade. E que alegria é essa? É a certeza que o Espírito Santo de Deus está conosco. Aquele povo ainda não tinha o Espírito Santo. E Jesus fala para eles, podem chorar, que vocês serão consolados. Jesus ainda estava ali. Eles podiam contar com Jesus fisicamente, com a presença de Deus. Espiritualmente, porque o Pai e o Filho ali estavam. E o Espírito Santo de Deus seria enviado às nossas vidas. E a palavra vai dizer, nós sabemos, nós entendemos como cristão, cremos na Trindade, que o Espírito Santo de Deus também estava ali junto com Jesus. Mas aquele povo ainda não tinha essa convicção. Não sabia, porque eles sabiam que em alguns momentos o Espírito Santo de Deus vinha, agia e ia embora. E quando Jesus fala com eles tete a tete, estava preparando os discípulos para que eles pudessem seguir uma jornada, uma caminhada. Então Jesus tem que falar com eles de todas as formas. E nesse sermão, Jesus vai falar com eles coisas físicas e coisas espirituais. Mas que de princípio eles não entendem o falar.
Mas no decorrer da caminhada, eles entendem o que Jesus queria falar. E nós também entendemos. E a palavra vai dizer no 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando a gente fala de fome e sede, aquele povo também entendia. Porque por mais que eles plantavam, eles colhiam, em algum momento eles também tinham alguma dificuldade. A terra mais seca, a terra não produzia, muitas vezes não dava o que eles esperavam que dava. E da mesma forma, a palavra vai dizer que a água ali era muito escassa. Então, se falasse de sede para aquele povo, eles entenderiam o que era passar sede. E Jesus usa de figuras do dia a dia deles para entender, olha, vocês podem ter fome, pode ter sede, mas não é fome do alimento, não é sede da água, mas é fome e sede da minha justiça. Não é algo físico que eu estou falando para vocês, mas é algo espiritual. E aí Jesus fala para eles, vocês podem ter fome e sede de justiça, porque vocês logo mais se fartarão. Se a gente falar para alguém que está lá no interior, num dia muito seco, num período muito seco, sem chuva, e dizer, ó, fica tranquila, Jesus vai curar a tua sede, a tua fome, fica tranquilo. Ele vai virar para você e vai dizer assim, eu vou ficar tranquilo se você me dizer que amanhã ou ainda hoje vai chover. Porque eu preciso da chuva. Porque o meu rio que está ali já está secando. O meu poço já quase não tem água. Então, se você me falar que vai encostar um caminhão aí grandão de água, aí eu vou ficar tranquilo. Mas quando a gente está com Jesus, a gente entende que não é o caminhão que vai encostar. A gente entende que não é necessário, se Ele quiser, Ele faz a chuva cair. Mas a palavra nos ensina que no início de tudo, as plantações, a água jorrava da terra. No princípio, o Senhor fazia as plantações receber o alimento da onde eles não viam. A palavra vai dizer que havia um povo e que veio pão do céu. E se você falar para alguém hoje, fica tranquilo. Deus vai mandar pão do céu para você. Será que a gente tem essa fé? Ou será que o meu dia a dia de cristão tem sido só aparência? As nossas vidas não é diferente daquele povo. Não somos melhores. Pelo contrário, muitas vezes podemos ser até piores, porque nós entendemos e conhecemos já toda uma história que Jesus fez. Aquele povo ainda estava com Jesus humano, como carne. E nós hoje já conhecemos um Jesus que foi carne, que morreu, ressuscitou, me deu o Espírito Santo dele consolador, me prepara, me ajuda, me consola, me conforta, e muitas vezes eu ainda duvido dele. Mas fica tranquilo. Tem algo que você é e a palavra vai dizer aqui agora. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu sou misericordioso? Não sou não, Deus. Não, nós não éramos mesmo. E nem conseguiríamos ser, se não fosse a misericórdia dele sobre nós. Porque a palavra do Senhor vai dizer que já não somos mais nós, mas é Ele quem habita em nós.
Então, se Ele habita em nós, nós conseguimos ser misericordiosos. Porque a misericórdia dele nos alcança todos os dias. E quando o Senhor vai falando esse sermão, Ele vai mostrando para aquele povo que promessa material e promessa espiritual, elas estão sempre entrelaçadas sobre as nossas vidas. Não importa se nós estamos sobre uma colina, sobre um monte alto, e vendo a providência de Deus chegar. Ou se muitas vezes estamos lá embaixo no deserto, sem perspectiva de como subir o monte. Não importa. Deus continua sendo Deus. Muitas vezes estamos como multidão, olhando de baixo e não conseguindo ver estratégia. Mas o melhor é quando estamos como os discípulos, sentados e vendo Deus falar e agir. E Jesus vai continuar descrevendo aquele sermão. E ele vai dizer assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus estava falando para aquela multidão e para aqueles discípulos: de repente hoje vocês ainda não são limpos de coração. Porque o Espírito Santo de Deus ainda não habita em vocês. Ainda vocês precisam ser transformados. Por quê? Porque vocês ainda não estão comigo no céu. Então, o coração de vocês ainda estão sujos. O coração de vocês ainda estão perdidos. E se a gente lembrar de coração, a gente vai lembrar de alguém, de Davi. Que a palavra do Senhor vai dizer que ele foi segundo o coração de Deus. Mas Davi teve seus erros, as suas quedas e as suas frustrações. E nós não somos diferentes. E aquele povo não era diferente. E o Senhor vai continuar dizendo naquele sermão, Jesus dizendo para aquele povo: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Imagine aquele povo que plantava, colhia, vivia do seu próprio sustento, fazia algumas trocas. Em algum momento tinha desentendimento. Mas graças a Deus que isso não tem aqui hoje, né? Para a glória de Deus. Mas só que a gente tem que entender que ser pacificadores não é a gente só querer pacificar a nossa casa. A gente tem que ser pacificador aonde a gente estiver. Pacificador é aquele que aparta a briga, a discussão, o desentendimento. Aquele que apazigua a situação. E como nós temos sido diante do Senhor? Como eu tenho sido diante da minha casa? Diante da minha família? Porque se eu não for pacificadora, como eu quero ser chamada de ser filha de Deus? Como seremos filhos de Deus se não conseguimos ser pacificadores? Mas nós temos uma ajuda todos os dias, se quisermos. O Espírito Santo de Deus, Ele está conosco. E Ele pode nos fazer ser pacificadores. Mas o que nós precisamos? Dar espaço. Deixar Ele agir sobre as nossas vidas. Porque é muito fácil pegar e dizer: não, Li, deixa que eu vou colocar aqui. Aí a Li fala: peraí, mas esse negócio está desequilibrado, eu vou pôr no meio. Que ela é assim, tá? Ah, não, eu vou deixar aqui. Meu marido chega e fala: não, vou deixar desse lado. E às vezes uma coisa simples vira uma discussão enorme. Às vezes uma coisa simples, uma palavra mal interpretada, uma palavra mal falada,
vira uma bagunça. Ei, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Precisamos rever os nossos dias. Porque a palavra nos ensina que a nossa vida física, material, ela está entrelaçada à nossa vida espiritual. Não há uma distinção. Eu chego em casa, eu sou só a Raquel. Eu chego na igreja, eu sou a pastora. Eu chego no meu trabalho, eu sou a amiguinha de todo mundo lá e não sou crente. Não existe distinção, você é a mesma pessoa. Aonde você estiver, você é crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é filho, você é filha de Deus. Não esconda a sua identidade. Porque quando nós estamos no trabalho, o nosso nome está lá. Quando nós vamos no banco, nosso nome está lá. Quando nós estamos diante de qualquer justiça, o nosso nome está lá. Ele não é diferente. Ele é igual. Então nós precisamos ser igual aonde nós estivermos. Se o nosso amigo não é de Jesus, a gente fala de Jesus para ele, mas Jesus tem nos ensinado diante desse altar, usando pessoas para dizer, o lugar que você está não é bem-vindo, você está por causa de Jesus. Então, sacode a panela dos seus pés e saia, e vai estar com quem quer Jesus. Isso foi falado por esses dias aqui. Foi falado para as mulheres no encontro. Você tenha a amizade de Deus. Por mais que dor no seu coração, tem laços, tem amizades que tem que ser quebradas, tem que ser fechadas. E você tem que estar com Jesus. Durante todo o mês, todos os dias, todos os momentos de culto neste lugar, o Senhor tem falado sobre as nossas vidas. Mas qual é a nossa posição diante do Senhor? É ser escutador só? Ouvir, guardar e praticar. Aquele povo estava ali ouvindo, escutando mais um sermão. Havia uma multidão que estava sempre escutando Jesus, mas havia discípulos que numa hora ou outra eles estavam fazendo o que Jesus mandava. Mesmo que muitas vezes com dúvida, com medo, com pouca fé, mas eles faziam o que Jesus mandava. E a palavra vai dizer que o Senhor, Ele continua dizendo o sermão. Eu não pulei não, tá? Eu vou voltar em um que eu passei direto, mas vocês vão entender. Que a palavra vai dizer, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Perseguidos seremos por causa de Deus. Está sendo perseguido por causa de Deus? Amém. Está sendo perseguido por causa das suas atitudes? Então está na hora de mudar. Se a sua atitude não condiz com a atitude de Deus, muda. Agora, se você está tendo a atitude que Deus mandou você ter, seja feliz. O Senhor está te guardando. Ele está cuidando de você. E ainda Ele te promete mais, o reino dEle. E Ele diz, bem-aventurado, alegre, feliz, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ai, Deus, eu estou sendo perseguido. Ah, Senhor, estou me afligindo. Ai, meu Deus. Fica tranquilo, já fizeram isso lá atrás. Estão fazendo isso agora, em qualquer outro lugar. Em qualquer outro país estão lá perseguindo o povo de Deus. Você não é único, eu não sou única. Vão perseguir. Enquanto falarmos o nome do Senhor, passaremos por perseguição. Mas quando estiver tudo bem, tudo muito tranquilo,
As pessoas te aplaudindo, te agradando em todo o tempo. Epa, levanta, olha para o lado e pergunta para Jesus: ei, Deus, o que está acontecendo aqui, Senhor? O que eu não vi? Onde que minha visão está tapada? Porque tem alguma coisa errada. Não tem problema as pessoas que gostam de você estarem com você, te tratarem bem, te dar amor e carinho. Porque isso faz parte de Jesus. Jesus nos ensinou. Mas quando a pessoa é só elogio, epa, cuidado. Amigos que não te falam a verdade, só te elogiam, epa, reveja a sua amizade. Família que só fala bem de você, ei, meu Deus do céu. Uma coisa de errado, Jesus. As pessoas no trabalho que só ficam ali te cercando, meu Deus. Você está falando de Jesus para elas mesmo? Ou você está participando da rodinha delas? Ou está aceitando os convites delas em vez dela aceitar o seu? Ei, homem, com quem é que você tem conversado nas redes sociais? Ei, mulher, com quem é que você troca momentos seus todos os dias? É com pessoas que estão te levando para Deus ou estão te distanciando de Deus? É pessoas que estão influenciando para você ser uma má pessoa dentro da sua casa e do seu lar? Ou uma pessoa que está ajudando você a orar e a acertar o teu lar? Ah, Senhor, mas o Senhor viu e deixou. Ô, Senhor, me ajuda, o Senhor sabe que eu sou fraca. Ah, eu sou fraca. Ei, mas foi o Senhor que pegou seu dedão lá, desbloqueou o celular para você ficar nas redes sociais? Ou foi a sua atitude própria? O Senhor, Ele te ajuda. Exclua, delete páginas que não agregam, pessoas que não agregam, corte laços, amizades. Divida os seus dias com quem é de Deus. Evangelize quem não é, mas se a pessoa não quiser Jesus, a sua parte você fez. Jesus, ele falava para aquele povo, porque ele sabia o que viria. E ele ensinava para os dias deles físicos, mas também para a vida espiritual, que apontava Jesus. E quando a gente volta lá no 5, vai dizer: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui Jesus estava fazendo menção à vida eterna. Porque a mansidão, ela vai voltar lá como fruto. Lá no final, Jesus vai nos ensinar sobre o fruto do Espírito. E lá está, para você ser manso. E quando Jesus falava ali sobre ser manso, Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava querendo mostrar para aquele povo que ser pobre de espírito era ser como ele. Porque ele se esvaziou de si mesmo. Ele se fez carne. E esteve entre os homens ensinando. Porque dele já era o reino dos céus. Mas pela minha vida e pela sua vida ele abriu mão. Mesmo ele sabendo que ele voltaria. Imagine uma pessoa que é rica, que tem tudo, e ela recebe a oportunidade de Jesus falar para ela: olha, deixa tudo
e vai viver lá em Galileia, onde tem um povo muito simples, que não tem nada. Pega tudo que você tem de bens e desfaz. Mas por que, Jesus? Porque você vai ficar lá por um tempo e depois você vai ter tudo de novo. Se essa proposta Deus tivesse feito para mim, para você, nós não faríamos. De repente faríamos pela nossa família, pelos nossos filhos. E só. E olhe lá. Porque muitas vezes o nosso bem material, ele até sobressai sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E isso não deveria acontecer. Quando Jesus diz para eles assim, ó, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus, ele já sabia o que viria. O quanto as pessoas seriam ingratas. Mas ele não abriu mão. O quanto as pessoas confiariam e deixariam de confiar nele. Mas ele não abriu mão. Ele foi fiel até o fim. Quando ele fala para aquele povo, olha, bem-aventurados mansos, eu sei o que é isso. Porque tem uma terra para vocês herdar. Eu vim de lá. Então eu conheço essa terra. Mas para vocês entrar lá, vocês têm que ser manso. Vocês têm que aprender a chorar e passar por cima e seguir adiante. Vai ter dias que vocês vão ter fome, vai ter sede. E o armário a despensa vai estar cheia. Ou vai ter dias que o armário vai estar vazio. Mas fica tranquilo, porque Jesus, ele está no barco, ele vai te deixar farto. Se o alimento físico faltar, o alimento espiritual, ele contempla e promove o alimento para a tua vida. Se você tem um alimento físico, mas está te faltando um alimento espiritual, o manso e humilde de coração, ele está aqui para te dar. Por mais, Deus, que eu sei que o Espírito Santo está comigo e eu sou misericordioso, mas às vezes eu não sou. Mas ele está aqui. Ah, Deus, eu tento ser pacificadora, eu tento não brigar, eu tento não gritar, eu tento não discutir, mas de repente sai do meu controle. Ei, Jesus é o autocontrole, ele está aqui. Mas o que basta é a gente querer esse Jesus. É a gente querer esse amigo Espírito Santo, nos dando esse autocontrole todos os dias, em todo momento. Perseguição só não vai ter na glória. Enquanto estivermos aqui, fica tranquilo, a perseguição está garantida. Mas o mais engraçado é que Jesus já falava para aquele povo, ó, fica tranquilo. Exalta, alegra. Porque grande é o vosso galardão. Aqui, Jesus? Não, no céu. Galileia iria ter uma condição melhor. Ter um rei físico.
Um rei que lutaria por eles, resolveria tudo, fisicamente falando. Mas eles receberam o Rei dos Reis e não entendiam. Muitas vezes nós estamos como Galileia, querendo que Jesus venha suprir o nosso armário, suprir a nossa luta diária, suprir a nossa solidão e o nosso vazio físico. Mas Jesus, Ele quer suprir a nossa vida espiritual. Ele quer nos encher e nos fazer lembrar que existe uma vida espiritual e uma promessa que Ele nos fez. Situações e adversidades teremos sim, porque estamos na terra. E não é ainda a terra que herdaremos, porque a palavra do Senhor vai dizer que, passado-se o cumprimento da palavra, herdaremos um novo céu e uma nova terra. O Senhor Jesus nos dará um novo lugar. Se Jesus, Ele quer e Ele nos ofereceu uma nova vida, e ainda insistimos em ficar na velha vida, como herdaremos uma nova terra? Precisamos ser nova criatura para herdar uma nova terra. Precisamos estar assim, sentados e ouvir, deixar descer ao nosso coração e praticar todos os dias. Ser escutante só, você escuta música. Escuta lá qualquer programa que muitas vezes não vai nem influenciar no restante da tua vida. Mas a palavra do Senhor, deixa ela descer ao teu coração. E pratique ela todos os dias. Sente sim, para ouvir o Senhor falar. E na sequência, se ponha de pé e continue lutando. Porque quem é nova criatura está em busca de um novo céu e uma nova terra. Então, velho homem, velha mulher, ficou lá. E agora aqui, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus, Ele já fez tudo. Ele só está esperando o momento certo para nos entregar. O que nós precisamos fazer então? Servir a Ele, como Ele disse na palavra, em espírito e em verdade. Ouvir, praticar e executar o que? A palavra do Senhor, que é direcionada às nossas vidas todos os dias. Esteja em cima, ouvindo o Senhor falar, sentado, mas pronto a se levantar e caminhar. Não fique como a multidão, olhando Jesus de baixo e achando que você não é capaz, porque a multidão, ela ficou para trás, mas aqueles que seguiram a Cristo, eles alcançarão a vida eterna. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.